É esquisito olhar aqui de cima. Aumentou quantos centímetros? 30? Nossa, totalmente diferente, né? Mas eu acredito que mais do que elevar um palco, Deus está levando um povo nessa noite, com amor e com a presença dEle. Amém? Embora você está sentado aí embaixo, pode se sentir nas alturas, porque o amor de Deus eleva-nos, o amor de Deus nos levanta de qualquer situação que a gente se encontre. Amém? Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra. Eu vou começar por ela e depois eu vou para a proposta da semana. Então quero que você pegue a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, no livro do Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4. E depois nós vamos para o Evangelho, para compreendermos onde o Senhor quer nos levar nesta noite e ao longo dessa semana. A página é 741, né? Para quem tem a Nova Tradução. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 4. Página 741. É importante que você encontre. Se você tiver caneta, você faça algum tipo de grifo aí, de marcação. Porque é uma direção de Deus para a sua vida. É uma direção do Senhor para nós, seu povo. Eclesiastes capítulo 4, versículo 4 diz assim: Também descobri por que as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. É porque elas querem ser mais do que os outros. Mas tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Versículo 5. Dizem que só mesmo um louco chegaria ao ponto de cruzar os braços e passar fome até morrer. Pode ser. Mas é melhor ter pouco numa das mãos, com paz de espírito, do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o vento. Eu vou reler o versículo 6. É melhor ter pouco numa das mãos, com paz de espírito, do que estar sempre com as duas mãos cheias de trabalho, tentando pegar o vento. Descobri que na vida existe mais uma coisa que não vale a pena. Leia comigo o versículo 8. É o homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos, sempre trabalhando e nunca satisfeito com a riqueza que tem. Para que é que ele trabalha tanto, deixando de aproveitar as coisas boas da vida? Isso também é ilusão. É uma triste maneira de viver. Meus irmãos, nós temos visto nesses dias, e hoje se fala muito nos jornais, né, nos meios de comunicação, da crise financeira, da crise mundial, da crise nas empresas, a instabilidade nos empregos, nos serviços, nas indústrias, nas lojas, no mercado como um todo. E nós já vivíamos em um mundo onde as pessoas, apavoradas, se dedicavam tão somente ao trabalho para ter o consumo, para ter o prazer, e essa correria louca que tira os pais dos filhos e que separa casamentos, e pessoas que não têm tempo para nada. E nesses dias de crise, nesses dias de insegurança, infelizmente, essas coisas estão se multiplicando. Pessoas apavoradas com o dia de amanhã, apavoradas com o futuro dos filhos, com o futuro da própria família. É certo que existe todo um aspecto sadio, saudável nessa preocupação e nesse empenho,
Mas muito do que a gente tem visto hoje as pessoas padecerem é porque o foco do coração, o foco da alma das pessoas deixou de ser viver a vida, né? Como diz aqui, aproveitar a vida com as coisas que ela tem. E as pessoas passaram a se tornar escravas dos serviços, escravas do trabalho, escravas dos afazeres, escravas dos estudos, escravas dos próprios sonhos às vezes. Pessoas que se estressam, pessoas que se fadigam, pessoas que se descabelam de tanto e tanto e tanto trabalhar, mas parece que quanto mais trabalha, quanto mais faz, menos parece sair do lugar. E vive para realizar coisas e comprar e ter, e nunca tem tempo para as coisas mais essenciais, para as coisas mais importantes da vida. E isso tem levado multidões a experimentarem dentro de si aquilo que se chama de vazio existencial. Nunca se viu tanta depressão, tantas doenças psicológicas que abatem, que oprimem, que isolam, síndromes e mais síndromes do pânico, disso, daquilo. Pessoas que têm pavor de tantas coisas, porque vivem um ritmo de vida estressante. E eu sei que nessa noite tem pessoas que têm se sentido dessa maneira aqui. E nessa noite, no nome de Jesus, eu proclamo sobre a sua vida a cura dessa situação pelas misericórdias do nosso Pai. Pelo amor de Deus, pela bondade do coração de Deus. O Senhor quer tirar esse vazio existencial e dar sentido verdadeiro à sua vida. Porque você não foi feito para trabalhar feito um burro de carga. Você foi feito para viver e desfrutar das maravilhas, dos dons, das dádivas, das graças que o teu Pai preparou para você. Você é um ser chamado à comunhão acima de tudo e não à produção. Você não é máquina, você é filho de Deus. Você não é servo de Deus, você é filho do Pai e tem que viver como filho. E nós temos que encontrar no amor de Deus essa graça que preenche o vazio e que ordena a nossa vida, que ordena a nossa convivência, que ordena as nossas coisas. E o Pai está presente aqui no meio de nós. E Ele quer tirar você do ritmo de crise deste mundo e colocar no ritmo de amor do coração dEle. Meus irmãos, nós frequentemente precisamos fazer a experiência do amor de Deus, a experiência da misericórdia do Pai. Nos sentir abraçados, nos sentir amados, nos sentir valorizados. Porque o Senhor tem uma grande estima por cada um de nós. O seu olhar é fixo em cada um de nós. A Bíblia diz que Deus trocou reinos e nações por cada um de nós. Que o nome de cada filho dele está cravado na palma das suas mãos. E Deus jamais se esqueceu ou se esquecerá de cada um de nós. É por isso que não precisamos nos preocupar e nos projetar na vida loucamente para trabalhar e para fazer. Porque o Pai sabe que precisamos de todas as coisas. Mas a maior necessidade que o ser humano tem é dele, é de Deus, é da sua graça, é da sua presença, é do seu amor, é do calor do seu coração paternal. E é essa graça que Ele está compartilhando conosco nessa noite em nome de Jesus. Quando nós subimos em adoração ao monte do Senhor, não é tanto para dar a Ele glória e honra, mas é também para recebermos dele bondade e compaixão. E sinta-se planificado, cheio da presença do amor do Pai. E a palavra ela continua dizendo assim: é melhor haver dois do que um, versículo 9. Porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Se faz frio, e hoje quantos estão com frio aqui, né? Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar, mas um sozinho, como é que vai se esquentar?
2 homens podem resistir um ataque que derrotaria um deles se estivesse só. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Meus irmãos, nós não somente precisamos do amor do Pai, mas nós carecemos também do amor dos nossos irmãos. Olha para quem está do outro lado e fala assim: meu irmão, eu preciso de você. Olha para o do outro lado também e fala para ele: eu preciso de você. Meus irmãos, nós temos que descobrir o que é a comunhão, o que é a unidade, o que é sermos uma família de Deus, como foi ministrado na semana passada. É nós entendermos que todo o amor de Deus que Ele tem reservado para nós está escondido no mistério da vida do nosso irmão. Porque Deus não pode ser achado lá no alto céu. O Salmo 138 diz isso, nem lá embaixo nas profundezas da terra. Mas o Senhor, Ele se faz presente no meio de nós. E eu creio que nessa noite Ele quer unir essas cordas, como diz aqui, né? No versículo 12. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Se você pega uma linha, facilmente você parte ela. Se você pega uma vareta de pipa, ou aqueles espetinhos de carne, aqueles fininhos, facilmente você torce, você quebra na mão, você quebra, nem precisa jogar a força do joelho. Mas a partir do momento que você coloca 3, 4, 5, 6 fios, ou 6 varinhas, a força daquilo se torna muito grande, muito maior. Então muitas pessoas sucumbem, e até na comunidade cristã, até na igreja, não é por deficiência de Deus que abandonou, mas é porque sozinho o inimigo pode fazer o que ele quiser. Sozinho o frio domina o corpo. Nós fomos feitos, parece romântico o que eu vou falar, mas não é. Nós fomos feitos uns para os outros. Um foi feito para o outro. Igreja é isso, comunidade é isso. Não existe essa religião assim, né? Eu e Deus, vertical. A religião era também horizontal. É fundamental que eu, como uma cordinha, como uma linha, não importa a cor que ela seja, o tamanho que ela tenha, a minha cordinha não pode fazer nada. A nossa força está na nossa comunhão. A nossa força não está nos nossos bens. A nossa força não está apenas na nossa oração. A nossa força não está apenas no nosso evangelismo. A força da comunidade, a força da igreja, a força de uma célula é a sua comunhão. A comunhão é o dínamos, é o poder, é a graça que Deus conferiu a nós. Para que quando as portas do inferno se levantar, ela não prevaleça contra a igreja. Comunhão é a palavra. E é difícil. É difícil vivermos porque nós fomos acostumados. Nós aprendemos a viver de uma maneira errada. Está aqui, né, no versículo 7, eu releio. Existe mais uma coisa que não vale a pena. É um homem viver sozinho, sem amigos, sem filhos, sem irmãos. Nas nossas células, nas nossas pequenas comunidades, nós precisamos banir de uma vez por todas o isolamento. Nós temos que ter vida compartilhada, proximidade, comunhão. Ontem eu visitei uma célula, meus irmãos, estava muito frio ontem à noite, e da minha casa, na casa que eu fui, é um pouquinho longe, você vai nesse vento e tal, mas quando você chega numa célula onde a comunhão está sendo vivida, você é aquecido primeiro por dentro e depois por fora. Você percebe a presença de Cristo reinando, passeando no meio de um povo, e um povo simples. E isso é o mais bonito. Você percebe que não é apenas um grupo de cristãos, mas é uma corda que está forte, que está firme para aguentar qualquer coisa, porque existe comunhão e existe amor no meio daquela pequena comunidade.
Contra essa força, as portas do inferno não podem resistir. Contra uma igreja unida, contra um povo que se ama, contra um povo que vive junto, um povo que caminha lado a lado, um povo que se encontra, um povo que compartilha. Não há força que possa derrubar esse povo. A sua força está em descobrir a presença de Cristo no seu irmão. O segredo para uma vida abençoada é descobrir a presença de Cristo no seu irmão. Você precisa de quem está do teu lado. Você precisa de quem está na sua célula. Você precisa de quem está na tua rede, de quem está na tua área. Você precisa das pessoas para ser completo, para ser edificado, para ser feliz, para ser abençoado. Nós somos feitos um povo de comunhão. Meus irmãos, se um cai, o outro ajuda a levantar. E nós todos estamos sujeitos à queda. Todos, os líderes, os pregadores, os músicos, supervisores, todos os membros estão sujeitos à queda. Mas se nós estivermos unidos, atrelados uns aos outros em amor, ainda que nós caiamos, na força do amor os irmãos vão nos levantar. E nós seremos vitoriosos. Nós temos que descobrir a força de Deus no outro. A força de Deus nesse elo, nesse vínculo de comunhão ao qual o Senhor nos chamou. Mas para isso a gente precisa vencer alguns inimigos interiores, que eu gostaria que você descobrisse quais são eles agora. Pegando comigo lá Marcos capítulo 9. No Evangelho, Jesus vai mostrar quais são os inimigos da nossa comunhão. Os inimigos dessa vida abençoada, dessa vida vitoriosa que o Senhor espera dar-nos. Marcos capítulo 9. O versículo é o 33. Marcos capítulo 9, versículo 33. Olha o texto como é claro. Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos. Os 12 discípulos eram a célula de Jesus. A primeira célula da igreja foi liderada por Cristo. E eles chegaram de viagem e, estando em casa, Jesus perguntou aos 12: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Aí Jesus sentou-se. Eu imagino que ele deu uma coçadinha na cabeça, né? Chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles. E abraçando-a, perceba aqui quem é Jesus, né? Perceba aqui quem é Jesus. Ele vem, senta-se, chama para perto dele, abraça uma criança e disse aos discípulos: aquele que por ser meu seguidor receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber, não receberá somente a mim, mas também aquele que me enviou. Quando a gente lê que os discípulos tiveram uma discussão no caminho, parece que foi uma coisa simples, uma mera troca de pontos de vistas, uma mera conversa. Mas no Evangelho de Lucas, que é a mesma narrativa, contada de uma maneira diferente, no capítulo 22, versículo 24, Lucas traz um detalhe que Marcos não fala. Lucas diz que foi uma forte discussão. Foi praticamente uma briga. Uma forte discussão. Um ranca-rabo, como a gente diz, né? Fechou o tempo, o clima esquentou. Foi uma discussão forte. E aí, Jesus, ele capta, Jesus, ele sente
que alguma coisa não está boa. Quando a gente não está bem, a situação que a gente está vivendo estampa onde? No rosto, não é? Lá no Antigo Testamento tem uma passagem que eu acho muito interessante. Os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, tinham brigado e o Caim atacou o irmão, matou o irmão. Mas antes de fazer o que ele pretendia, Deus olhou para Caim e disse: Caim, por que o teu semblante está tão irado, está tão abatido? Deus percebeu na cara do Caim que por dentro ele não estava bem. Assim também somos nós. Não existe pessoa de ferro que consiga ficar os 365 dias do ano sorridente. Só dá para ser assim no MSN, que você põe aquelas carinhas, né? Põe aquelas carinhas de japonesinho, né? Eu tenho uns lá que, pelo amor de Deus, eu olho, às vezes eu ponho só para me dar risada, né? Porque é umas coisas horríveis. No Orkut, no MSN, você consegue ter relacionamento, está sempre sorrindo, está sempre bem. Mas aqui na Terra, no mundo dos mortais, eu nunca conheci uma pessoa que todos os dias, todas as semanas, todos os meses, está radiante, está feliz. Só apresentador de programa de televisão mesmo, né? As dançarinas do Faustão, que tem que ficar lá atrás sorrindo e dançando sem roupa, né? Porque senão não tchum. Gente, nós não somos de aço. Nós somos frágeis por natureza. O apóstolo Paulo dá uma descrição que é muito interessante. Nós somos vasos de barro. Nós somos fracos. O ser humano é a criatura mais dependente que existe na face da terra. Os bichos, cachorro, girafa, vaca, já nasce já fazendo as coisas. Você já viu o nascimento de uma girafa, por exemplo? É horrível. Já cai de 2 metros com a cabeça no chão. Já nasce ralando tudo. E levanta com aquelas perninhas finas, né? E toda melecada, aquela coisa nojenta, sangue, tudo que estava na barriga da mãe. Mas vai tremendo de algum jeito, já começa a andar. Quando você menos espera, a girafa já está comendo mato. Não é assim? Mesma coisa cachorro, os passarinhos com pouco tempo já estão voando. O ser humano, se a mãe não pegar, não levar para o colo, não morre, não suporta. Nós somos muito fracos, muito frágeis, muito, como se diz hoje em dia que virou moda, né? Muito sensíveis, muito carentes. Todo mundo é assim, todo mundo tem necessidades. Mas infelizmente, nós tentamos cobrir as necessidades, tentando ostentar uma coisa que nós não somos. E o pior de tudo é quando a gente fica cristão. Porque a gente tem o conceito de que o cristão nunca atravessa vales escuros, momentos de sofrimento. E ele tenta esconder, e ele tenta camuflar as necessidades que ele tem. E ele aparentemente sorri para os irmãos, mas por dentro está sangrando o coração e ele está chorando. Mas por quê? Porque dentro de nós existe aquele desejo terrível que o Evangelho mostra. O desejo de ser mais importante que os outros. Existe em nós o desejo de ter, o desejo de poder e o desejo de ser mais do que as pessoas. Infelizmente. E se há uma coisa que a gente sabe fazer bem, é teatro. É fantasiar o que a gente está vivendo. É disfarçar, é maquiar a situação. Porque existe, desde o primeiro pecado com Adão e Eva, uma fraqueza universal que toca a todos nós, que é o orgulho. E a gente não consegue se submeter e pedir ajuda quando está passando por dificuldades. Infelizmente, gente, isso acontece. E nos meios cristãos acontece mais. Porque a gente tem aquela ideia de que o batismo no Espírito Santo e a palavra nos faz super-homens. E é como se a palavra e a oração fosse aquele espinafre que o papai come e ele ganha força. E não é assim. Além de oração, batismo no Espírito, Eucaristia, terço, confissão, você precisa abrir a sua vida para as pessoas. Mas abrir a vida para as pessoas não é fácil, porque isso fere o nosso orgulho. Isso fere a vaidade pessoal. É difícil você estender a mão e pedir ajuda. Não é? É difícil. É complicado.
E quando você chega na liderança, e quando você exerce o ministério, torna-se pior. Torna-se pior. Aí Jesus perguntou para eles, o que vocês estavam conversando? Aí o que eles fizeram? Ficaram quietos. Sabe o que a gente lembra aqui? Lembra quando Deus procurou Adão em Gênesis 3:8? Falou, Adão, onde estás? Aí onde que o Adão estava? Escondido. Por quê? Porque o orgulho estava reinando no seu coração. E Adão não queria dizer para Deus o que ele tinha feito. Adão estava resistindo prestar conta dos seus atos. Porque a consciência acusava que ele tinha feito o que não podia. E ele tinha que prestar contas, porque ele devia obediência a Deus. Mas na hora de prestar contas, o que o diabo fez? Colocou a vergonha que na hora de pecar ele tirou. Na hora de fazer as coisas, o diabo tira. Na hora de confessá-las, o diabo devolve. E devolve multiplicadamente. E a gente não consegue contar com o outro para nos edificar. E prefere se arrastando a estender a mão. Mas comunidade cristã precisa entender um valor e resgatar esse valor do Evangelho, que é o valor da mútua responsabilidade e da prestação de contas. Quando fala em prestação de conta, tem gente que lembra no Semasa, na NET, na Telefônica, né? Na Vivo, na TIM, na Claro. Ai meu Deus, não fale em conta. Fale tudo na igreja, menos de conta. Gente, a prestação de contas não é as obrigações que nós temos, né, com o nosso suado dinheirinho do final do mês. A prestação de contas numa comunidade cristã, sabe o que é? É a iniciativa voluntária que eu tomo de tempos em tempos compartilhar com alguém que possa me ajudar as coisas importantes da minha vida. Não sei se você entendeu. Voluntariamente eu tenho que me submeter a uma pessoa e dizer, irmão, sem a sua ajuda, sem a sua ministração, sem a sua palavra, sem a sua oração, eu não consigo chegar lá. Se você não me ajudar, eu não posso ser santo. Se você não me ajudar, eu não posso evangelizar. Porque eu sou um ser dependente. Nós somos seres dependentes. Nós precisamos uns dos outros. E você jamais será o que Deus sonhou para você sem contar com o seu irmão. Mas isso tem que ser voluntário. Isso tem que ser discípulo discipulador. Isso tem que ser membros e líder. Isso tem que ser líder de célula com líder de rede, com supervisor de área. Isso tem que ser entre os ministérios. Isso tem que brotar da comunhão. Isso tem que brotar do nosso entendimento de que nós somos vasos de barro e precisamos do cuidado do outro para não nos quebrarmos. E quando Deus, voltando ao Gênesis, foi pedir prestação de contas de Caim, que tinha matado o irmão, porque primeiro Deus viu a cara do Caim ruim, e depois Deus volta para perguntar onde estava o irmão. O Caim falou assim, por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Não sabia que eu era guarda. E Deus não respondeu nada, porque eu imagino que o coração de Deus, como diz Gênesis 6:6, foi ferido de íntima dor. Porque todas as vezes em que nós negligenciamos o cuidado do outro, é o coração do nosso Pai que sofre. Gente, nós fomos feitos para a comunhão, ordenados, vocacionados para isso. Quando eu não vivo isso, é Deus quem sofre. Porque Deus já não pode fazer mais nada por quem se nega a ser ajudado pelo seu irmão. Não sei se você entendeu isso que eu disse agora. Deus não pode fazer nada por quem se nega a ser ajudado pelo seu irmão. Deus faz uma parte e a outra é na comunidade que completa. Se eu não aceito isso, não tem como Deus me alcançar. Caiu a ficha? E onde você tem que fazer isso? Na sua célula. Na sua célula. A prestação de contas é na célula. Do que eu tenho que prestar de contas? Tudo. Vida espiritual, vida familiar, vida profissional, vida ministerial, vida pessoal, vida sentimental, chame como queira chamar. Todas as áreas da nossa vida precisam ser transformadas, precisam ser melhoradas. E isso Deus deu aos irmãos que convivem conosco a graça de ministrar sobre a gente.
Eu não posso me recusar a isso. Deus foi quem nos fez assim, dependentes uns dos outros. Mas, gente, tem que triturar esse espírito maligno que nos faz ser resistentes e duros e fechados e orgulhosos e vaidosos. Que nos fecha, que nos isola. Porque no fundo a gente quer ser mais importante. Esse é um ponto. A prestação de contas, ter uma vida aberta, compartilhar com os outros as fraquezas, as dificuldades. Não há coisa melhor do que você compartilhar uma dor, um sofrimento seu, e você receber resposta, respaldo dos irmãos em oração. Você se sentir querido, valorizado. Mas às vezes para sentir isso, tem que abrir a boca, tem que falar. Tem que dizer. Tem que depender do outro. Tem que precisar do outro. A vida cristã é isso, não é outra coisa. Uma outra questão está aqui nas palavras de Jesus. Ele diz, se alguém quer ser primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. E ser... Gente, vocês entenderam? Servir a todos. Dois pontos. Primeiro, eu me abrir para ser servido. Abaixar a crista, né? Me abrir para ser servido. E o segundo, eu ter disponibilidade para servir. Porque para ter disponibilidade para servir, eu tenho que entender que Deus me fez guarda do meu irmão. Dentro da sua célula, você precisa assumir: Deus me deu responsabilidade sobre você. Líderes de células, vocês têm no dom de serviço a graça de dar cobertura espiritual aos seus irmãos. E se vocês não fizerem, ninguém poderá fazer. Pai e mãe têm graça de estado sobre os filhos. Líderes têm graça de estado sobre os liderados. Se o líder não serve e não supre as necessidades, outros não servirão. Portanto, servir é uma graça, servir é um dom, servir é uma bênção que o Senhor compartilhou conosco. O apóstolo Paulo diz em Atos 20:35 que há maior alegria em dar do que receber. E quanto mais eu dou, mais Deus me faz receber. E quem não recebe é porque tem o coração fechado ao serviço. Nós temos que pedir conversão ao Espírito Santo. Nós estamos estudando os valores que norteiam a vida da nossa comunidade. Oração, intimidade com Deus, santidade de vida, células, pequenos grupos de relacionamento. E hoje nós temos que pedir ao Espírito Santo que crave no nosso íntimo o valor de prestarmos conta dos nossos atos aos irmãos e o valor de sermos responsáveis pelos nossos irmãos. Pega lá na sua Bíblia, Gálatas capítulo 6. O apóstolo Paulo vai nos dar uma lição sobre o que é essa mútua responsabilidade, o que é essa vida compartilhada. Gálatas capítulo 6, no versículo 1. O apóstolo Paulo diz assim: meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Quem que corrige? As pessoas espirituais. Deus deu a minha correção aos meus irmãos. Deus deu a sua correção aos seus irmãos. Deus não faz por conta própria. Porque quando Deus corrige uma pessoa com a mão dele, essa pessoa não pode ficar de pé. É por isso que a Bíblia fala, é melhor cair na mão dos homens do que cair na mão de Deus. Então, se uma pessoa na sua célula cair, na sua rede cair, você deve ajudar essa pessoa a se corrigir. Quando a pessoa não se manifesta, eu tenho que tomar a iniciativa de corrigi-la. Eu tenho que tomar a iniciativa. Porque Tiago diz que quem sabe fazer o bem não faz peca. Se eu estou vendo que o irmão está errando, se eu estou vendo que o irmão está sofrendo, se eu estou vendo que o irmão está precisando, e eu fico na minha esperando ele me pedir, eu estou sendo omisso. E se eu for omisso, eu estou pecando. Eu estou permitindo a queda dele. Então Paulo é muito claro. Se vocês verem alguém cair, ajudem a pessoa a se corrigir. Olha a sequência.
mas façam com humildade. E tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. O tratamento precisa ser com humildade, com delicadeza, com carinho, com jeito. Como um pai faz ao filho, como uma mãe faz a um filho. Não como um general. Não pode ser agressivo, não pode ser autoritário, não pode ser áspero, ríspido. Tem que ser com humildade. Olha o versículo 2. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Uma outra tradução da Bíblia diz assim: ajudem uns aos outros a carregar os seus fardos. Os nossos fardos só podem ser carregados se nós compartilharmos eles com os nossos irmãos. Isso significa que você não vai chegar ao cume da montanha se tentar subi-la sozinho. Você precisa que alguém carregue as suas cargas, os seus fardos, primeiro em oração. E se possível com ações concretas. Mas em primeiro lugar com oração. Alguns dias atrás eu tive uma situação diferente na minha família, com meu pai, um momento de sofrimento, de estresse, de preocupação. Eu fiquei apavorado. Contatei alguns irmãos e disse: avisa os outros que vocês puderem e reza porque a coisa está feia. Eu não tinha força para rezar, porque eu estava preocupado com a situação. Quem conhece o histórico da minha família, do meu pai, enfim, sabe por que eu pedi ajuda. Mas eu senti o respaldo, eu senti a resposta vindo pela oração, pela ligação, pelo um torpedo, por um e-mail de um outro irmão. E quando isso acontece, você sente que o fardo é tirado dos seus ombros, porque Cristo no irmão está carregando com você. E nesse momento você se sente valorizado e motivado a fazer pelos outros aquilo que fizeram por você. Mas você precisa abrir e dizer: é aqui que está o meu problema, é aqui que está a minha dificuldade. Deu para entender? Se eu não abro, não tem como eu ser servido. Mas também se as pessoas abrirem para mim, gente, eu preciso dar a minha vida. Porque o servo é aquele que dá as suas coisas e até a sua vida, se preciso, pelo irmão. O seu tempo, as suas horas, se precisa, o seu dinheiro, a sua comida, a sua roupa, a sua atenção, o seu ouvido, o seu ombro. Nós temos que ter a capacidade de dar daquilo que nós temos, para então sermos conhecidos como uma comunidade cristã. E Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, se vocês conseguirem amar uns aos outros, o mundo saberá que vocês são os meus discípulos. A força do nosso testemunho está na nossa comunhão. Nós fomos feitos uns para os outros. Nós precisamos ter mútua responsabilidade e aprendermos com Jesus o que significa servir. Servir, às vezes, é lavar o pé. E lavar o pé não deve ser uma tarefa muito boa na época de Jesus, né? Que não tinha nem sapato naquela época. Andava-se o dia inteiro descalço, naquelas sandálias de couro, no pé rachado, sujo de poeira. E Jesus se ajoelhou e lavou os pés. Nunca quando a gente serve numa situação agradável. Servir é sempre um grande desafio. E a gente começa a fazer isso a partir das pequenas coisas. É por isso que Jesus traz uma criança para o meio. E ele abraça essa criança. É interessante a criança, porque a criança ela não tem vergonha de dizer o que ela precisa. Ela não tem vergonha de borrar as calças, né? Ela não tem vergonha de chorar. Ela não tem vergonha de pedir à mãe o leite. Ela não tem vergonha de, vendo uma coisa que ela gostou, ela dizer: pai, eu quero um carrinho que custa, né, sei lá quanto. Um videogame que custa R$2.000. Ele não tem muita noção das coisas, mas ele tem coragem de perguntar. Mesmo coisas absurdas, ele pede. Não é assim? A criança pede. Eu lembro quando eu ia com os meus pais no mercado, né, era bem criança. Às vezes eu via famílias que saíam com 3 carrinhos lotados, né? E o nosso nem sempre enchia. Aí eu falava: mãe, por que a senhora não enche o carrinho? Todo mundo enche, o nosso sai vazio. Eu achava que minha mãe não queria pegar as coisas, é que não tinha dinheiro, né? Mas a criança, ela tem coragem de falar as coisas, não é assim? Ela confia no adulto. Ela confia, ela pula no chão, ela pula no colo. Se você contar uma coisa assim absurda, ela acredita, ela fica esperando. A criança, ela é simples. Por isso que Jesus falou: se vocês não ficar que nem criança, vocês não vão entrar no reino. Porque adulto é besta para essas coisas. Adulto é fechado, não expõe necessidade. Adulto
fica preocupado com a imagem, o que vão falar de mim, o que vão pensar, A mente atrapalha nessa hora. A criança ela não vai pela mente, ela vai pela necessidade dela. Primeiro, a gente tem que ser que nem uma criança para se expor. Uma criança para se colocar no colo. Ontem eu estava na cela do Ricardinho, tinha 3 crianças lá, que foi uma bênção, né? Fiz uma amizade com as crianças lá, né? O Zé tá ali. Foi 2 horas ali de agito, dinâmica a reunião da célula, né? Mas como é gostoso você lidar com uma criança. Nós temos que primeiro pedir ao Senhor que nos dê um coração de criança. Jesus quem deu a lição, abraçou a criança, falou, aprendam a ser como elas. Mas também a gente tem que aprender a olhar que nem as crianças. A criança não consegue ver o erro dos pais, a malícia de alguém. Ela só consegue ver as coisas boas. E para nós nos submetermos uns aos outros, nós temos que esquecer um pouco o defeito dos outros e olhar as coisas boas e as necessidades das pessoas, porque senão jamais nós serviremos. Porque a gente é capaz de servir quem nos faz o bem, mas quem nos pisa no calo, a gente fala, não merece, eu não posso. Não é assim? Então, quando eu olhar para uma situação que eu preciso servir, eu tenho que ter um olhar de criança e esquecer os defeitos, e esquecer as malícias e simplesmente querer cooperar, simplesmente querer servir. E nisso a gente aprende com aquela que é a santa inspiradora da nossa comunidade, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela que disse para Jesus, né? Jesus, eu quero ser para você não uma coisa, um brinquedo importante, mas eu quero ser como uma bola que o Senhor pega, chuta, se quiser deixar no canto da gaveta, pode deixar também, desde que eu seja algo que o Senhor estime. Olha a visão de Deus que ela tinha. Imagina você fazer uma oração hoje à noite e falar, Jesus, eu quero ser uma bolinha para o Senhor brincar comigo. Sabe quem pode fazer essa oração? Quem tem um coração de criança. E para ter coração de criança, não precisa ter ideia de criança, nem ficar criança, né? Vai chegar na célula, Pai Jesus, né? Ficar besta. Não precisa ficar besta para ser criança. Basta pedir ao Espírito Santo que dê um coração puro e que purifique a mente, que purifique a memória, que purifique a imaginação. Não precisa se vestir que nem criança, né? Não precisa ficar tonto. Basta ser sensível ao Espírito e pedir a Ele um novo coração. E aí Ele vai gravar no íntimo do coração o nobre valor da comunhão e dessa vivência comunitária, dessa vivência familiar. Amém? Fique de pé. Vamos fazer uma oração com um salmo. Um salmo muito, muito lindo da palavra de Deus. Queria que você pegasse a sua Bíblia. E de pé nós vamos orar. Se eu conseguir abrir aqui, né?